Hoje é 30/10/2024, estamos fazendo a live do mês de outubro, fechando outubro. Bimodais está chegando ao seu 7º ano, né? Completando aí, vai entrar no seu 7º ano. Olha a dona Ana aí. Posso falar uma coisinha aqui que eu lembrei? Oi, Ana. Olá, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Desculpa o atraso, mas é que eu Não, sou... atraso não. 7 horas em ponto, você tá no esquema. Maravilha, que bom então. Mas o que eu ia comentar, Ana, que eu estava aqui comentando, é que a gente sempre faz na live um balanço aí, né, da semana, do mês, do ano. E eu estava dizendo isso, que eu sinto que eu ganhei um legado, eu recebi um legado, e eu estou conseguindo potencializar ao máximo o meu legado. Então é uma sensação muito positiva, sabe? Tá sumido, hein, doutor Fábio? Tô nada, você sabe que não. O quê? O quê? Pelo menos na live ninguém te vê, cara. Já faz tempo, hein? Tudo bem, Aninha, Fernanda? Olá. Machucou a mão? E aí, galera? Tu machucou a mão? Machuquei, quebrei a mão. Que isso? No jiu-jitsu, o pessoal me batendo lá no jiu-jitsu, aí quebrou. Mas foi um acidente de percurso aí, mas que o dia já tá bom. Não foi grave, não. Foi tranquilo. Só tá atrapalhando um pouco para se adaptar para escrever, né? Que gosta de escrever. Eu tenho estimulado aqui a escrever, eu fico doido sem escrever. Né? Foi o maior desafio. Agora já tá dando para escrever mais esse negócio, aí já... Eu tive que adaptar tudo para escrever, porque eu precisava escrever, eu ficava falando no chat GPT e as anotações para ele guardar lá para mim. Aí eu estava comentando com o pessoal, né, que a sensação que eu tenho, eu fiz a operação, né, e quando você faz a operação, você fica naquela. Pô, será que tudo vai dar certo? Será que não vai dar uma zebra? Porque eu me lembro da Clara Nunes que morreu numa operação de varize. Sempre é risco. Aí eu fiquei pensando, aí eu falei, cara, se acontecer um negócio, aí vem a ideia, e é isso que eu quero perguntar para vocês, o que vocês acham? A sensação que eu tenho é que eu me potencializei ao máximo. Sabe? Tô tranquilo. Ah, poxa, a minha vida é um vazio, eu devia ter feito isso, feito aquilo. Eu falo, cara, eu tô zerado. Entendeu? Eu tô levando ao máximo a minha capacidade de conceituador, já fui operador, sou barraqueiro de praia deserta, eu tô sempre inventando. E agora eu tô na conceituação e vendo o espiral caminhar. Aí eu queria. A Fernanda veio aqui. Fernanda, o que você acha disso? Essa sensação. Não, uma sensação muito boa, né? Porque a outra sensação qual é? Tipo assim, se eu morrer aqui, que pode acontecer as pessoas pensarem isso, né? Minha vida foi inútil, serviu para nada, ou essa coisa que às vezes as pessoas falam muito, né? Ah, poderia ter feito isso, não fiz, né? Não realizei os meus sonhos, ou pelo menos um sonho. Então, o que você está dizendo é muito, como é que se diz? Bom, né? Porque dá essa sensação. Eu não sei se eu sentiria isso, assim. Apesar de eu achar, eu sinto que eu também levo ao máximo, me potencializo ao máximo que eu posso. Mas eu não sei se eu teria essa tranquilidade de dizer, se eu morrer aqui, então, tudo bem, acho que não sei. Porque objetivamente, estou salvando aqui a imagem da live. Objetivamente, a gente não pode evitar um acidente, alguma coisa que aconteça. Mas a questão que você tem é o seguinte, cara, você sente que está hoje potencializando ao máximo, sim ou não, sabe? E isso é uma coisa importante.
Por isso que eu acho que o Ikigai é tão forte. Porque o cara diz assim, cara, tô no espiral, hoje foi o máximo que eu consegui fazer, tô entregando o máximo que eu consigo hoje. Amanhã, se eu continuar aqui, eu vou melhorar mais um pouco. E a sensação que eu tenho é que no final do ano, e isso eu tenho uma sensação muito forte, né? Você imagina, eu escrevo um artigo por dia, todos os dias, e gravo um áudio de 18 minutos. Soma isso ao longo do ano. Quantos textos e áudios eu faço? Quantos livros eu li? Então, cara, a minha cabeça está muito longe do cara que começou o ano. Essa história toda, muita coisa mudou, sabe? Consolidei o que tinha no passado, coisa nova, aprofundei. A gente está fazendo muita mentoria. A mentoria que eu fiz hoje com a Susan foi super legal. Sabe que eu acho que eu fiz a mentoria com o Josué hoje? 5 horas da manhã. Vambora, ele falou, pô, 5 horas da manhã, tá dentro? Eu falei, tô dentro, vambora. Entendeu? 5 horas da manhã fizemos a mentoria, ele está produzindo livro. Foi muito legal. E essas coisas vão caminhando cada vez mais. Susan, o que tu acha disso? Bem, eu acho que assim você deve estar na sua plenitude, né, na vida, e assim é bem legal e inspirador escutar isso. Particularmente falando, eu não estou exercendo a minha potência, mas não estou triste por isso, porque na verdade eu estou recalculando rota que nem o GPS, né? Então eu consigo entender minha área, mas ainda tenho que refinar esse meu foco, né, para ele se transformar e estar na sua total potência. Então, eu fico feliz, mas ao mesmo tempo eu não estou me sentindo mal em te responder que eu não estou na minha máxima potência. Que eu acho que tudo é válido e tudo é experiência. Posso falar uma coisinha? Sim, senhora. Olha, meu microfone está aberto, desculpe, gente. Só uma coisinha. Eu acho, Susan, dá um pitaco aqui, que isso também tem a ver com as idades. Isso. Eu acho que você é muito jovem, né? Então, é da juventude, ainda bem que é da juventude, é uma coisa mais aberta, assim, ainda tá teia mais, de tatear mesmo. Sabe, esse caminho, não. Talvez seja aquele ali, né? Acho que faz parte. Eu acho que à medida que a gente envelhece, amadurece, você fica mais focado, sem dúvida nenhuma. Entendeu? Tereza, Então, boa noite. Acho que tem que considerar a idade nessa equação. Tereza, boa noite. Ô, Tereza, querida. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Tereza. Olha só, tem uma coisa que eu acho que aí eu queria complementar o que a Fernanda falou, concordo 100% com ela. Olha, olha só que interessante, botando aí a minha experiência nisso. Eu sempre fui barraqueiro de praia deserta. Então isso é, digamos assim, uma característica da minha pessoa no geral. Sou também, que nem você, expansivo e sou barraqueiro de praia deserta. Adoro pegar um negócio muito bagunçado e começar do zero a organizar. Adoro isso. Tive várias experiências na minha vida e todas elas me deram muito prazer. Eu me lembro que eu comecei a trabalhar como jornalista lá no sindicato do Sintoferj. Aí cheguei lá, né, fui contratado lá como editor. Perguntei ali para eles, qual é a periodicidade do jornal de vocês? A gente está fazendo o jornal uma vez por semestre. Eu falei, beleza, agora a gente vai fazer uma vez por semana, vamos começar essa semana, vai ser um pouco complicado na primeira, na segunda um pouco menos, e aí de repente dali a um mês a gente já está fazendo jornal toda semana. Cara, nego regalou o olho assim, ó. O pessoal falou, esse cara é maluco.
E foi assim que foi feito. E mesma coisa no Alternex. Cheguei lá, tinha uma impressora e um computador. Eu falei, o que é para fazer? Não, faz aí. Faz aí o quê? Eu falei, não, faz aí. Eu falei, tá bom, então vou fazer. Aí criei o primeiro kit de acesso para Windows, curso para professores do mestrado para entender o que é a internet. Fizemos a 10ª homepage do Brasil, entendeu? Então eu sou barraqueiro de praia deserta. Então isso é uma característica que eu descobri. E eu só comecei a minha vida de conceituador, Susan, com 46 anos. Você está com quantos? 35. 35, faltam 11. Foi ali que eu falei, cara, eu sou conceituador e vou organizar ambientes de diálogos bagunçados. Eu organizava espaços, né, na operação. Aí eu fui para a conceituação. E isso tem a ver eu acho que tem a ver isso que a Fernanda falou, a questão da idade. Conforme o Josuel, por exemplo, eu estou assessorando ele nos livros que ele está escrevendo. Ele sentiu necessidade agora, já está com, sei lá, 50 e tantos, ele sentiu necessidade de virar conceituador. Por quê? Porque ele operou muito, montou uma opção de empresa, teve muito sucesso, agora ele quer escrever. É normal. E eu acho que quanto mais a gente vai perdendo energia física, a gente vai ganhando energia, aprendizado, experiência, maturidade. E aí então a gente... Dona Ana, o que a senhora opina sobre esse assunto? Você está com quantos anos, Ana? 1 ano a mais que a Suza, 36. Tá bom. Terceira idade, fala. Eu corroboro, acho que a gente caminha nesse mesmo entendimento e eu tenho observado que quanto mais consciente de mim eu tenho me tornado, mais serena eu tenho sido, mais serenidade eu tenho adquirido para tudo na vida profissional, relacionamentos, né, autoconhecimento. Então, não precisa de muita pressa, né? Então, basta saber para onde a gente quer trilhar. Então, identificar esse bem-estar continuado que você sempre traz nas abordagens das aulas, também do Ikigai e tal. Então, e que já vem em sintonia com aquilo que a gente vem nutrindo. Então, cada vez mais, mesmo que eu também não esteja na minha total plenitude, na minha autopotência, porque eu sei que eu já estive, né, em um nível de intensidade, menos consciência, porém, né, meio que nos passarinhos, que você fala do automático, mas é com essa capacidade de ir adequando, né, ir organizando e acomodando no bom sentido, né, as nossas práticas com com as nossas intenções e fazendo de uma maneira mais tranquila, mais serena, mais compatível com quem nós somos e no ritmo saudável também, porque a gente precisa viver de uma maneira saudável, contemplar as coisas que nos fazem bem. Então, eu tenho buscado adequar dessa forma, embora também ainda não esteja exercendo a minha máxima potência. Porém, eu tenho percebido que essa maturidade, o passar do tempo, ele vai trazendo esse aumento, né, de bem-estar, onde você consegue integrar todas as suas partes, assim, por assim dizer. Então, hoje mesmo, um amigo, ele perguntou como é que estavam as poesias, né? Às vezes eu escrevo, aí eu falei, não está. E aí ele me compartilhou, e acho que cabe até colocar aqui, dentro até do que você falou, assim, de essa motivação, né? Inclusive, vale colocar aqui que pela manhã eu sempre ouço as aulas e eu fico admirada com a energia que você traz, né? De animação, de ênfase, de motivação mesmo, nas palavras, na forma de abordar os assuntos, na oxigenação das ideias, na fertilidade das coisas. E isso realmente contribui para que a gente melhore assim, a nossa projeção para o dia, né? Eu sempre começo meu dia com as minhas orações e tudo, e aí depois eu vou fazendo café ali, coloco a aula do Nepor, e a gente vai conjecturando ali, cortando as frutas e ouvindo sobre inovação, né? Aprendendo. Enfim, aí hoje esse amigo, ele falou, os poemas e tal, eu falei, não tá rolando. Aí ele compartilhou um de Fernando Pessoa, que eu achei interessante, que tem a ver.
E ele diz: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Né? Então, está bem em sinergia aí com o que você colocou sobre a motivação e a gente está exercendo a nossa máxima potência. E se eu te perguntasse, Ana, como é que você definiria o teu Ikigai, o que você diria? Eu digo que o outro me interessa. Eu já falei isso na nossa mentoria, que eu tenho um pouco de dificuldade quando é para mim, especificamente para mim, mas quando é o projeto do outro, eu mergulho, e o novo também. Então, aquela fala, né? Vá onde ninguém foi e deixe uma trilha, tem muito a ver comigo. Eu gosto muito. E o outro também, essa coisa da alteridade. Então, apoiar iniciativas através de comunicação, né? É um propósito, embora seja ainda até talvez um propósito raso, digamos assim. O propósito ele vai numa camada mais profunda. Eu estou descobrindo a cada dia, mas eu acredito que está muito a ver com o servir, né? O serviço. Né? Agora, precisa ser um serviço onde a gente se alimente, porque o serviço esvaziado de sentido, ele, né, não tem graça alguma. Então, o serviço com propósito, com coração, onde a gente possa ter algo a ver com criatividade, né, em integrar, né? Acho que com essa coisa do outro, o coletivo, né, interagir é uma coisa que tem muito a ver com o que eu busco. Bacana. Fábio, o que o senhor me diz? Liga o microfone aí. Eu acho que o Fábio, ele estava em 2 ali. Fábio, tá escutando ou não? Ah, ele vai entrar com outro. Fábio, fala aí. Você tá em Opa, né, pô? Tocando nesse fone, porque o outro Bluetooth não fica bom. Eu acho que você falou comigo, eu não estava ouvindo. Tá. Eu estou com duas carinhas aí. Tem problema não. Qual é a... O que você acha aí dessa coisa do potência ao máximo? Cara, eu acho maravilhoso, esclarecedor, né, tudo que tem sido desenvolvido aqui na escola com você, no sentido do Ikigai, né? Se eu tirar o suco do outro. Eu tenho achado maravilhoso. Eu fico muito feliz que você, que é o meu mentor, e um tipo de inspiração para mim, né, do que eu quero ser daqui a alguns anos, que você esteja muito feliz e satisfeito, porque significa, então, que eu estou mandando um caminho aí, se chegar na sua idade e estiver me sentindo assim, né? Estou seguindo uma boa referência, entende? Se você está feliz fazendo esse exercício de se eu morresse, como eu estaria me sentindo hoje, e você está se sentindo super bem e feliz, significa que a sua filosofia, a sua teoria, na prática, está sendo boa. Senão você estaria um pouquinho mais amedrontado, talvez. Então, é uma boa direção, né? Isso, primeiramente, é um ponto que eu acho que é muito interessante. Eu tenho alguns mentores, né, de questões técnicas, do marketing digital. Eu tenho um mentor fundamental para mim, porque você está falando de coisas relacionadas à vida mesmo. Né? Hoje, os conhecimentos da Bimodais, eles estão, no fundo, na minha base para tomar decisões. Né? Ela está bem na parte estrutural da minha vida para tomar várias decisões. Então, para mim é muito importante ter esse entendimento, ter essa visão, essa validação aí. Para mim, é muito claro que você potencializar, é muito fácil a gente ter essa base teórica da Bimodais, entender que a gente potencializar aquilo que a natureza, que Deus, que Jeová, seja lá como queira chamar, nos deu, é o melhor caminho. Né? A gente tem os nossos cachorrinhos, os nossos potenciais, e a gente explorar isso da melhor forma possível, certamente aí está
um caminho nobre, um caminho de riqueza, um caminho de prosperidade, um caminho de alegria. Né? Então, eu tenho um Ikigai para mim hoje como uma certeza provisória razoável. Né? Então, a estrutura do Ikigai, tudo que ele tem, para mim, hoje é uma base, já faz parte da minha vida, e eu tenho falado sobre isso com meus filhos indo para a escola. Né? Meus filhos, um tem 5, outro tem 7, e a menina tem 7, e eu falo com eles sobre isso. Eu já estou introduzindo a ideia do Ikigai. Então, eu falo, ó, tem que escolher uma coisa para você, quando você, a gente está falando esse dia de profissão, eu estava falando assim, escolher uma coisa que você se sinta muito bem, mas que também ganhe dinheiro, né? Se você escolher uma coisa que você só ganha dinheiro, você tem gente que não é feliz escolhendo só o que ganha dinheiro, tem gente que também escolhe só aquilo que se sente bem e não ganha dinheiro. E aí fui introduzindo aos pouquinhos, né, paulatinamente, esses conceitos, para quando eles estiverem com 10 anos, eles já terem isso muito claro na cabeça deles, né? Então é um projeto de médio e longo prazo com eles aí, e eu já busco isso na minha vida, estou na caminhada, estou buscando o meu Ikigai, estou buscando definir melhor o meu problema. Eu acho que essa ideia de você ter um problema para resolver é um salto, né, de perspectiva em relação à vida profissional. Para mim faz todo sentido a gente trabalhar pensando em problema e não em profissão, por exemplo. Tá? Então eu estou trabalhando na definição do meu problema agora, e está muito relacionado à questão de modais, né, de ajudar as pessoas nesse novo renascimento e ajudar as pessoas nesse pós-digital em algumas vertentes específicas aí, e depois a gente pode explorar isso. Eu estou aqui com o meu caderninho aqui de anotações de futuros artigos aqui, ó. Eu saí da sauna, né? A tia Clotilde virou para mim, né? E aí eu botei, né? O desafio da implantação do problemismo. Aí já botou essa palavra nova. O problemismo, culpa da Suza. Pode botar a culpa nela. Foi do nosso papo de hoje. Que a gente conversou, né? E a gente falou da importância de conversar sobre problema. Em vez da gente pensar em profissão, a gente pensar em problema. Porque o problema é a partir da demanda das pessoas. A pessoa quer resolver um problema, a solução pode mudar, mas o problema continua. Entendeu? A demanda da pessoa. E o próprio problema pode também ir se alterando. E aí você tem que acompanhar. Então ele é mais dinâmico. E a ideia do problemismo, que eu botei esse nome, fiquei pensando, como é que seria? Problemismo, né? A visão, e a Tereza pode até falar nisso, né? E eu vou pegar isso também, Tereza. Tem escolas, teóricos da educação, que trabalham na educação via problema. É resgatar esses pensadores que falavam da educação via problema, porque você precisa preparar as pessoas para pensar como, que é aí que o Ikigai sugere, né? A partir das demandas, né? Então, o problemismo vai nisso. Vamos pensar a partir de problema. Então você não diz assim, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou médico. Não. Eu resolvo, né? Eu agora, como existenciólogo, né? Eu ajudo o Sapiens 2.0 a viver mais e melhor, criando conceitos, disseminando, fazendo mentorias, etc. Essa é a minha atividade principal hoje, né? A partir do momento que eu não pude ajudar as empresas, eu ajudo o Sapiens 2.0. E eu sou o Sapiens 2.0. E eu me ajudo também. E aí uma coisa que eu não pude fazer no passado, que eu ia comentar isso, eu falava, empresas, façam isso, façam isso, façam isso. Aí o cara, não vou fazer. Aí eu não podia falar nada. Eu não podia testar para ver se eu estava... Hoje não. Eu implanto em mim. Para ver se funciona ou não. Claro que eu tenho características específicas. Não quero também entrar num biguismo que o que dá certo para o Nepô dá certo para todo mundo. Mas eu digo, olha, deu certo para mim. Vê aí como é que é para você. Entendeu? Vê mais ou menos aí como é que é para você. E a pessoa faz a adaptação. Entendeu? Tereza, comenta aí. Então, assim, é tanto viés que a gente fica meio, né, de onde começar. Então, no contexto educacional, a gente já conversa isso o tempo todo, né? Porque nós entendemos hoje que, de um certo ponto, eu não sei se foi
há 5 anos atrás, tal, mas chega um momento que a gente começa a entender que a educação não dá mais conta do processo educativo. Então, estou colocando 5 anos, sendo bem específica, por quê? Porque eu acredito que, assim que passou a pandemia, ali, aquele tumulto, as pessoas começaram a perceber que aquela educação não fazia mais sentido. Mas, até agora, ninguém sabe que sentido é esse que precisa ser feito. De qual, né, você falou aí dos autores, qual autor realmente vai trazer esse fio condutor para que a educação siga. Então, assim, o que eu entendo hoje, né, assim, com muita serenidade, dentro de tudo que assim, a gente vai aprendendo dentro aqui da escola do futurismo. A escola não dá conta de tudo isso que está acontecendo, a família também não. Então, assim, professores dentro da escola estão tão amarrados num sistema que não tem, vamos colocar assim, não tem processo educativo hoje que vai fazer algo diferente pela garotada que está dentro da escola. Então, assim, eu acredito muito que a gente vai criar um processo educativo que está sendo criado já em vários campos, em que advogados já estão falando, em que psicólogos já estão entendendo que ele precisa criar com seu cliente, paciente, dentro da escola, um projeto de vida. Então, assim, se a gente não trouxer essas pessoas de dentro da sociedade, consciente de que isso precisa mudar dentro da escola e que eles fazem parte disso, não vai haver mudança. Então, eu acredito que nós temos muitos contextos a serem mexidos hoje e que a gente vai perder ainda uma gama de jovens, muitos jovens adolescentes, porque a gente perdeu o fio da meada. Eu falo isso com muita propriedade como educadora. Não vejo por onde as pessoas estão buscando isso, se elas não entenderem que isso é um interprofissionalismo, que precisa cada um trazer o seu conhecimento e se sentir parte disso aí. Então, assim, hoje eu tenho aqui o projeto Mãe Pixel, ele traz ainda, né, por não sair daquele contexto, da responsabilidade social, entendeu? Eu tenho essa responsabilidade social porque eu pude perceber, enquanto mãe, qual a diferença de ter um filho que tem um propósito de vida aos 14 anos e ele traz isso com muito, né, ele cria um ikigai sem entender nada disso e vai enfrentando todos os conflitos de um interior mineiro e tal, e chega em São Paulo aos 17 e se assume. Então, assim, vivenciar isso tudo com ele não traz assim, oh, bacana, o cara aí fala, não. Me faz repensar, assim, quantas outras mães não tiveram possibilidade disso? Quantos outros educadores não vivenciaram isso? Porque, assim, só para a gente tentar amarrar aqui, o que eu vi dentro das game houses é uma possibilidade, sabe, pessoal, da gente trazer para a sociedade um gamer, mesmo que ele apareça na televisão, aquela coisa fantástica, game house, mas a game house que dá certo é aquela que trabalha ali, o advogado junto, o educador junto, o psicólogo junto, o cara do marketing. Então, assim, tudo faz um conjunto. Então, assim, toda semana eles se reúnem e vão dizer porque o fulano não está bem, porque o outro está bem. Porque... Então, assim, eu percebi isso. Se a gente não trouxer essa dinâmica para dentro do processo educativo, nós vamos ficar com uma escola, às vezes, escolas particulares, puxando muito, entendeu? A coisa da tecnologia, as outras escolas amarrando e agarrado nos analógicos, livro, o livro é mais importante, e não sei o quê. E, enquanto isso, a sociedade que é totalmente digital está perdida. Então, assim, realmente, assim, hoje eu vejo que a gente tem uma dinâmica muito maior. E que cada um de nós aqui acaba assumindo um contexto de formação educativa. Então, assim, eu não acredito mais no educacional, nessa coisa sistematizada da escola. Eu acredito num novo processo educativo feito por várias frentes de profissionais. Porque não cabe mais, por exemplo, um professor carregar isso tudo sobre ele e dar conta de tudo lá, na sala de aula. Então, ele vai precisar contar. Então, eu vejo assim, eu conversei um pouquinho aí, até com o David, né, sobre essa educação financeira,
Então, assim, a gente precisa desses conhecimentos diversificados se a gente quiser trazer uma formatação. Então, assim, eu acredito que a gente vai pular, tá, Nico? Para essa curadoria o mais próximo, mais rápido possível. Então, assim, a gente está vendo muito mais aprendizagens dentro do espaço não escolar do que no escolar. Então, essa semana eles me convidaram para conversar um pouco com uma pesquisa que eles estão fazendo em Portugal sobre a evasão de intelectuais, vamos colocar de intelecto, de dentro das universidades. Porque os meninos são excelentes até o ensino médio e não querem nem fazer faculdade, porque eles estão aprendendo tanto no digital, com formação, com cursos, que eles não querem mais fazer universidade. Você imagina isso para uma sociedade tão tradicional como Portugal. Então, assim, olha como é que isso já está mexendo. Se está mexendo lá, a gente aqui não está nem enxergando. A gente nem viu isso ainda. Eles já estão lá com um grupo, saiu um cara daqui de Brasília, um amigo, e ele está trabalhando, ele e a esposa, dentro dessa universidade, para trazer essa nova realidade de Tereza, você vê o que eles estão falando de evasão dos meninos no contexto de fazer vestibular. Então, a gente está trabalhando alguns projetos, ele aí me chamou para trocar uma ideia por isso, algumas ideias, como os professores das universidades vão conseguir trazer esses meninos para dentro e chamar a atenção para isso. Se eles podem ter cursos tão rápidos fora, e assim, parece que não está fazendo falta. Então, eu imagino que, então, para esses nossos aqui, que conseguem também encontrar essas mesmas aulas no digital, como os portugueses já estão encontrando, mas que não tem uma base nenhuma na escola. Não sei. Eu acho... meio confuso e tal. Que eu acho assim... boa noite, dona Aline. Já ia rolar um barraco, hein? Boa noite. Já ia rolar um barraco, hein? Quarta é complicado, que é o dia que eu tenho que buscar minha filha lá no curso que ela faz na quarta-feira. Aí, então, eu me atraso. Então, eu acho assim, o que eu percebo é que a mudança, ela não tem controle. Você vê, quantidade de coisas que tem no YouTube. Eu, por exemplo, resolvi me aprofundar em filosofia. Aí eu falei com meu filho, será que eu faço um curso de filosofia? Naquela época a cabeça estava... Meu filho falou, não, papai, você é maluco. Entra na internet aí. Cara, eu fiz um mergulho na filosofia. Eu ia pegando um autor, gostava daquele autor, aí ia ver os cursos. Fiz curso na USP, a rodo, que tinha disponível. Eu fiz uma pós. Peguei tudo, eu conhecia muito pouco. Aí pegava. Toda a minha caminhada era ouvindo uma coisa. Agora eu estou na psicologia. Podcast, psicologia. Estou ouvindo e tal. Aí vou conhecendo, etc. Pego os livros, vou lendo, etc. Então, cara, você falar, vai fazer uma pós. A Carla estava conversando comigo hoje, que é uma bimodal exógena. Ela falou, eu fiz um MBA. Fiz um MBA na FGV. Não foi bom. Porque é tudo fechado, tudo amarrado, tudo, sabe? Não tem criatividade, porque está tudo preso. Então isso está virando zona de abandono. Por exemplo, a Bimodais, ela é uma zona de atração. Mas a gente não tem 200 alunos. A gente não tem 200 alunos porque eu também acho que a gente está começando uma coisa que algumas pessoas identificam, que tem uma determinada cabeça, que muita gente não entende. Isso aqui não é uma pós, não tem certificado, não tem isso, não tem aquilo, então o cara estranha. Mas quando ele começa a viver a coisa, o benefício é muito maior, porque ele sente o processo, entendeu? David, opção de coisa sendo falada aí. O que o senhor me diz? Tá me ouvindo aí? Sim, senhor. Tá. Pessoal, eu mandei um link aqui no chat. Eu acho que vocês já estão sabendo, né, que é um livro, é um projeto aqui da escola que nasceu já faz umas 2 semanas, que é um livro, né, que eu desenvolvi com o Nepô. Quem tiver um tempinho depois quiser entrar,
É só entrar lá na Amazon, baixar gratuitamente e dar uma avaliada lá em um feedback depois. Mas eu vi que estavam sendo discutidas bastante coisas aí, né? A visão de problema, Ikigai. Bom, essa visão de problema, eu gosto muito dela, né, pô? E já faz um tempo que eu tento sempre aplicar ela no meu cotidiano, né? Enxergar as coisas como um resolvedor de problemas. Eu consigo me motivar muito quando eu enxergo as coisas dessa forma. Tem funcionado para mim já faz um tempo. E teve um artigo que você produziu essa semana, eu gostei bastante, né? Você até usou aquele, para falar de problema, você usou aquele autor lá esqueci o nome dele. Agora eu não estou lembrado. Peter Drucker? Mas foi um artigo, não, um que fala de problema, essa visão de problema, enxergar as coisas com... Mas enfim, foi muito bacana aquele artigo, né? Me deu uma relembrada, porque quando você não retoma, você acaba esquecendo, né? Você acaba perdendo aquela chama. E aquele artigo foi muito bom porque reviviu isso. E eu concordo muito com esse ponto de vista, porque eu já não enxergo mais que eu tenho profissão já faz algum tempo. Eu sou formado em administração, né? Administração é muito eclético, né? Você consegue fazer várias coisas mas assim, já faz um tempo que eu não tenho essa visão. Eu trabalho com finanças, eu trabalho só com a parte produtiva. Não, eu faço todas as coisas. Eu já trabalhei com tecnologia, né, nas empresas, trabalhei na área de planejamento, trabalhei na área de inteligência de mercado, isso me ajudou muito, graças a essa visão de sempre olhar ali para resolver o problema, né? Eu gostei muito do que você falou e a demanda sempre vai existir, né? O que muda é a solução. Aí a gente lembra aí de Blockbuster, Netflix, né? Tipo, a demanda existe ainda, só que uma nova solução engoliu a solução anterior, se a gente for parar para pensar. E do Ikigai nem se fala, né? O Ikigai, depois que eu incorporei ele na minha ferramenta, no meu pacote aqui de ferramentas, não dá mais para não utilizar ele. E eu percebi que o tempo todo você tem que estar sempre revisando ele, né? Para ver se realmente está no caminho correto e para te dar um certo conforto, né? Para ele dar uma ajustada na sua bússola. E eu estou sempre revisando ele. Todo mês ali eu vou lá, reviso o meu Ikigai antigo, né? Dou uma olhada para ver se realmente estou no caminho correto, porque principalmente nesse meio de tecnologia, as coisas mudam muito, né? Eu sempre vou lá, reviso, estou no caminho correto, é por aqui que eu quero continuar seguindo. E acho muito bacana nesse ponto de vista. Tem uma coisa aí, David, que eu acho legal, desse último livro aí que eu dei uma comentada, da Arantes, sobre idade, não lembro bem o nome do livro, e ela fala uma coisa que é o seguinte, que eu acho que tem a ver com a melhoria do Ikigai, né? Ela diz assim, não basta, porque eu entrevistei, amanhã eu vou entrevistar uma outra pessoa de idade aqui, de 95 anos. Consegui, vou entrevistar. Mas a minha primeira, por acaso, vai ser no mesmo prédio da ID. É a segunda entrevista no mesmo prédio. A ID falou que faz crochê. Nesse livro, Arantes fala assim, tudo bem que você faça crochê, mas faça crochê, faz touca, depois faz meia, depois faz cachecol, depois faz uma outra coisa, faz jaqueta, sempre colocando desafios.
Porque aí você está no espiral, você não entra na burocracia e você não entra no carrossel. Então eu sinto que isso aí também está no livro do Joel Moraes. Melhore um pouquinho a cada dia, suba o sarrafo a cada dia. Então, por exemplo, meu negócio é o digital, escrevi o Administração 3.0. Escrevi o Administração 3.0. Pronto, olha, aí chegar para todo mundo, eu sou autor da Administração 3.0. Viu aí, eu sou... Cara, beleza, encerrou o assunto, vamos para a Civilização 2.0. Encerrou o assunto, vamos falar do Sapiens 2.0. Já estamos falando de existenciologia. Agora estamos começando a falar de problemismo. E vamos embora, cara. E vamos embora, não fica parado. É uma estação depois da outra. Entendeu? E a sensação positiva que você tem é muito grande. O Rivotril orgânico é enorme. Porque você sente que você está andando, cara. Sabe? O trem está andando. Não está parado na estação. E o que ela diz? Isso gera energias positivas, isso melhora o sistema imunológico. E eu garanto que as pessoas que fazem isso vão viver mais e melhor. Dona Aline, pegou no meio do caminho aí, mas vai ter que comentar, é castigo. Tá, mas me contextualiza um pouquinho, então. Não tem contextualização não, vai inventando aí. Assim? Não, estamos falando de que eu comecei esse papo dizendo que eu me sinto, que eu fiz a operação, e falei, cara, se eu morrer na mesa de operação, tá bom. Ai, que triste. É triste, mas eu fui até o máximo que eu pude. Então tem esse lado positivo. Não vou ficar assim me arrependendo, que eu podia ter feito mais. Não, fiz tudo que eu pude. Tá entendendo? Estou entregando nesse sentido. E aí eu perguntei, vocês sentem assim também? E você se sente assim também? Eu não queria morrer agora. Não, eu também não. Não vem me matar aqui, não. Mas eu diria o seguinte, quer dizer, a sensação de vazio, tem um livro que fala sobre isso, vou lembrar. Se eu não me engano, é aquele do Não Faça Tempestade em Copo d'Água. Se eu não me engano, não tenho certeza, que ele faz um exercício que ele diz assim, você morreu, está no seu velório, pensando dentro do caixão. O que você gostaria que as pessoas falassem de você? Né? E aí eu complementaria, né? O que você diria como é que você... A sensação, aí vem essa sensação, né, do velório. Que você se sentia assim, cara, não estou devendo nada para ninguém, fiz o máximo que eu pude. Em todos os aspectos. Entendeu? Posso fazer mais se eu tivesse mais tempo. Mas, cara, se cair um avião na minha cabeça, não deu. Acabou. Aí eu fui ao máximo que eu podia. Eu acho que todo dia eu tento ir ao máximo que eu posso. Essa que é a questão. Como referência, né? Falando aqui do quarto ciclo. Para mim, o quarto ciclo está assim. Eu quero ir ao máximo, mas hoje eu acho que eu fui até o máximo onde eu podia. Não tenho arrependimento. Poxa, vocês estão num papo bem cabeça, bem profundo aí. Minha filha, o que eu vou fazer? Quarta-feira à noite. O papo aqui é esse. Assim, olhando, assim, pensando assim no que tu falou. Se eu tivesse no meu velório e ouvisse as pessoas falando, eu acho que as pessoas falariam... tipo assim, muitas pessoas que iriam no meu velório, eu acho, né, penso eu, seriam pessoas que, logicamente, tiveram contato comigo, né? E aquelas que, mais próximas, digamos assim, provavelmente dizem assim, pô, a Aline fez tal coisa pra mim, me ajudou em tal coisa, porque é meio que o meu perfil, né? Todo mundo gosta de mim, né? A gente a pena que ela morreu, que eu tava precisando de uma força. Morreu agora, tava precisando que fizesse tal coisa. Será que ela lá do outro lado não vai me ajudar, não? Vai ter gente dizendo assim, e agora tá o documento que tava com ela, vou ter que catar lá nas coisas dela. Então, enfim, tipo, sabe, eu acho que
muito ia ter um pouco disso, assim, tipo, porque eu sou uma pessoa, assim, a gente já conversou isso em mentoria, né? E até um ponto que a gente está trabalhando, tipo, eu sou uma pessoa que eu me coloco muito a serviço, né? Dos outros, assim. E eu penso que, claro, que isso é uma coisa boa, até um certo ponto, que também não invade muito o meu espaço que eu gostaria de ter para fazer outras coisas, como a gente vem conversando, né? Então, assim, olhando para esse lado, eu acho que eu também estaria, assim, tranquila. Tipo, cara, todas as coisas que eu me propus a fazer, eu procurei fazer o meu melhor. Acredito que não foi o melhor que poderia ser feito, porque eu acredito que talvez outra pessoa, ou até eu, em outra circunstância, pudesse ter feito melhor. Mas naquela circunstância que eu tinha, e com aquela, vamos dizer assim, com aquele conhecimento que eu tinha, foi o melhor que eu pude. Porque, assim, uma coisa que eu sempre procuro é, vamos dizer assim, não me economizar. O que também nem sei se é bom. Mas, tipo assim, eu não me economizo. Se eu vou fazer uma coisa, eu procuro fazer o melhor que eu posso, né, naquela situação. Então, olhando para esse ponto, eu estaria com a minha consciência tranquila. Agora, olhando para a questão que eu tenho vontade de fazer outras coisas que eu estou querendo, que eu tenho vontade, aí talvez eu ficasse com uma peninha, tipo, pô, não deu tempo de fazer mais. Acho que é mais ou menos assim. Tem uma coisa que eu acho que, para complementar, depois vou passar para a Susan, que é o seguinte. Eu acho que a gente tem uma potência singular. Eu acho que essa que é a conversa. Até que ponto a gente está conseguindo botar para rodar a nossa potência singular? O fato assim, você como advogada, você está resolvendo os problemas das pessoas e ainda resolve outro tipo de problema, etc, etc. Beleza. Mas a questão que a gente tem que se perguntar é, eu tenho uma potência singular? Qual é ela? Eu estou conseguindo colocar essa potência singular ao máximo? Essa que é a pergunta do enterro. Entendeu? Uhum. Eu, por exemplo, toda vez que eu vou sair para caminhar, eu tenho meu ritual do alongamento. Aí meu ritual do alongamento é assim, eu saio, vou aqui para frente de casa, tem aqui um ferro que protege aqui como é que é? Sei lá, uma grade. Aí eu faço o meu alongamento aqui na frente de casa na grade. Aí eu agradeço. O fato do planeta existir. Marcelo Gleiser fala, não é fácil acontecer o que aconteceu na Terra. É o único planeta que a gente consegue ver que é habitável. Então não foi fácil não. Aí agradeço, porque não podia existir. Agradeço a minha existência, a minha procedência, as coisas e tal, né? E o desenvolvimento da minha potência. Claro, a permanência, a descendência, mas o desenvolvimento da minha potência. Então, a sensação que eu acho que a gente tem que ter, essa sensação positiva, que é anti-vazio, é o anti-vazio, porque o que deprime é o vazio. O anti-vazio é você dizer, cara, sei lá, eu tenho uma vocação danada para poesia, no caso da Ana. Está conseguindo potencializar a poesia? Eu até também estou agora num período que eu estou escrevendo pouco. Mas eu fiquei procurando, já tem muita coisa produzida. Estou priorizando outras coisas. Toco. Vou para a sauna, tem que esquentar a sauna, eu levo a flautinha e toco um pouco. Potencializo. Entendeu? Então eu acho que são essas coisas. Mas para que a gente possa fazer isso, a gente tem que descobrir as potências. Entendeu? E eu acho que você está nesse momento, né? Qual é a potência? E conseguir ter o teu espaço, dizer não. A gente conversou, deu até o artigo, né? Aquele simcismo foi em cima da tua mentoria. Né? O problema de dizer sim, 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 né? Quer dizer, é o altruísmo tóxico. O que é o altruísmo tóxico? Você faz tudo pelo outro e não faz... O altruísmo saudável você está fazendo por você e faz nos horários vagos para os outros. Agora, quando você faz para os outros e não faz por você, aí você está vivendo o altruísmo tóxico.
Dona Suza, o que a senhora me diz aí? Achei bem interessante esse lance do enterro, né? Porque enterro é uma temática meio tabu, que pesa, né? E, na verdade, eu sempre penso que a gente tem vários fins, né? Então, por exemplo, quando eu terminei minha pós, ali foi uma morte, foi um fim. E aí eu lembro que quando eu saí de um laboratório, foi bem legal, mas acabou o contrato, e aí eu entreguei a chave para o meu chefe. E aí ele, não, fica aí. Eu falei, não, vou entregar porque isso é simbólico, isso é uma morte aqui. E o que eu deixei ali, né? O que eu quis deixar ali? Poxa, eu escrevi um manual de um equipamento que não tinha manual em português, consegui traduzir para o inglês e adaptei para a realidade brasileira dos laboratórios, um da UERJ. E ali você vai percebendo que, assim, existem vários processos de vida e morte dentro de uma macrovida, vamos dizer assim. E aí eu estou aqui lembrando muito eu acho que é a Odisseia de Homero, que fala, né, para guardar Ítaca na memória. Lá é o ponto de chegada. Só que, assim, não é para a gente se apressar e se preocupar em chegar lá, e sim vivendo a jornada. Então, assim, se eu chego e acontece alguma coisa comigo e eu morro, eu vou falar assim, pô, até o meu momento, eu vivi meus processos e já deixei alguns manuais. E quando eu imaginei aqui o meu enterro, eu vou falar, tomara que tenha um monte de manualzinho que eu escrevi, aquela dica ali, sabe? Então eu imaginei, porque assim, eu acho que é uma coisa muito de potência mesmo, que eu gosto de manualizar, botar uma metodologia mais fácil. Então isso pode ser também uma identificação de potência singular, entendeu? E em relação a essa ideia de também potência singular, eu comparo muito com a questão, assim, a gente fala, né, do Ikigai, aí eu lembrei do bonsai. O bonsai é uma coisa que eu tenho uma certa crítica, porque o bonsai ele tem um potencial de ser árvore e a galera poda, sabe? E aí eu fico assim, nossa, isso é tão evolutivo, biologicamente falando, porque quantas pessoas também, né, que tem essa potência de virar árvore e chegar lá no enterro e falar, caraca, quanto fruto, acabou sendo um bonsai, porque ficou ali na bandejinha, sabe? Aí era isso que eu queria comentar, né, que eu vou ter que partir, que tem bolha. É isso. Legal essa metáfora do bonsai, né? As pessoas não conseguem sair daquele vasinho pequeno e virar uma árvore grande, né? Mas eu acho que, galera, vou falar isso na boa para vocês. Esse esforço que a gente está fazendo, o meu esforço, o esforço de vocês de ouvirem os áudios e estarem aqui, a gente tem uma missão. É aquela coisa, o Einstein tem aquela frase, né? Uma cabeça que teve uma determinada ideia nunca volta para o mesmo lugar. É mais ou menos isso. Então a gente tem, né? Eu tive a sorte, vamos botar assim, 50% de sorte e 50% de mérito, de ter achado o McLuhan. E de ter. Você sabe que eu briguei com a minha professora de mestrado, nós saímos, rolou um barraco, e eu estava aqui em Teresópolis, e eu briguei com ela porque ela queria insistir que eu devia seguir o padrinho dela. E eu falei, não vou seguir o seu padrinho. O meu negócio é Pierre Levy. O barraco que rolou nessa parada. Eu não aceitei. E eu fui ali atrás do Pierre Levy, porque eu intuía que era ali que estava o negócio. Não tinha a formação que eu tenho hoje. E a gente escolheu aquilo, eu falei, é a partir daí que eu vou melhorar as coisas. Foi aquele núcleo duro. Então hoje a gente vê, por exemplo,
Isso que a gente vê aqui na escola, mudou a mídia, mudou a sociedade, descentralização, problemismo, existenciologia, a necessidade dos sapiens lidar com esse mundo mais descentralizado. Esse livro que eu fiz com o David, falando da blockchainização, isso não está aí não, galera. Isso não está disponível no mercado, não. Entendeu? E a gente aqui tem essa possibilidade. Esse é o diferencial que a gente tem. E eu vejo que vocês podem aproveitar isso profissionalmente, profundamente. Claro que você vai dizer, né, pô, mas, cara, a gente está muito à frente do nosso tempo. Estamos muito à frente do nosso tempo. Mas tem público. É pequeno, é nichado, mas tem público. Tem que saber achar. Fala, David. Pô, isso aí é verdade, né? Porque a gente até discutiu na mentoria passada sobre o potencial, né, de se trabalhar com blockchain hoje, né? Que a gente percebeu que tem muita... É como se as empresas... É como se você estivesse pegando uma Ferrari para andar com ela numa estrada de terra esburacada, para falar que tem Ferrari. Então tem muita empresa que, estou usando blockchain, mas está usando de forma totalmente ineficiente, né? E eles utilizam mais para falar que, olha, sou legal, tô na moda e estou usando blockchain, mas não tem inovação nenhuma, né? Então a gente até discutiu isso e a gente acha que vai começar a florescer daqui 5, 10 anos, né? O blockchain, a gente conversou isso, né? O blockchain, o nome legal é curadoria. Curadoria 2.0. O cara está usando tecnologias na gestão, né? O YouTube é a gestão uberizada. O blockchain não. O blockchain é a curadoria... eu poderia dizer isso, né? Que o blockchain é a curadoria tecnológica e essenciológica completa. O Uber não. O Uber é a curadoria com uma parte da gestão, porque tem presidente, tem controle, plataforma centralizada e tal. Bom, vamos caminhando aí para o final. Dona Ana, o que você achou melhor do nosso papo hoje? Essa exaltação, vamos dizer assim, da gente exercer a nossa máxima potência, porque é para agora, né? Eu também achei muito interessante essa abordagem do projeto Mãe Pixel, que fala da educação. De fato, as pessoas, eu percebo muito que, por exemplo, minha geração, né? Eu sou de 88, não sei, não posso falar das demais, mas meio que a gente foi condicionado para ficar dentro dessa caixinha, né, dentro dessa automatização, dessa pasteurização que você fala, né, pô, os títulos e protocolos. Tem uma frase minha que eu digo assim, a sociedade valoriza títulos e protocolos, as pessoas e a verdade que se lasquem. Então, por exemplo, uma amiga minha estava falando, porque vai ser perita, né, ela é psicóloga, psicanalista, conseguiu inscrição para fazer a parte de laudos periciais, de laudos psicológicos. E, eu vou fazer um curso para entender a questão da alienação parental. Eu falei, não, você não precisa fazer um curso. Pega a Constituição, pega a lei específica, né? Vai estudar, tem muita coisa na internet, conversa com o chat. Não, amiga, mas eu preciso, porque aí eu vou ter aquela, digamos, obrigação, né? Vamos dizer assim, de fazer aquele curso e tal, enfim. E a gente meio que está muito ainda dentro... essa geração, né, dentro ainda da caixinha, de ter essa necessidade dessa burocracia para, então, a gente sentir que tem aquela responsabilidade, que vai cumprir aquele dever de casa, e aí você vai pegar o título e você vai dizer para todo mundo, olha, agora eu tenho isso. Quando, na realidade, o conhecimento já está aí disponível e a gente pode simplesmente se apropriar dele e, né, estudar e se transformar.
E aí, o que eu acho interessante é justamente esse espaço aberto aí que o Projeto Mãe Pix fala, e o desafio do presente desse problemismo de como, né, buscar as soluções para esses problemas, né, digamos assim, a partir dessa singularização. Porque, de fato, quanto mais singularizados, né, e a gente já viu, nós formos, mais eficazes, mais a máxima potência de nós mesmos vamos estar exercendo. E isso é notório. Quanto mais a gente dá os saltos e os mergulhos interiores, mais potentes, mais fortes a gente fica, porque a gente começa a se compreender de um ponto de vista de dentro para fora do que de fora para dentro. Então, isso foi o que assim, mais me despertou assim, a reflexão, já dentro daquilo que vem sendo trabalhado na bimodal. Fernanda, qual é a síntese aí? O que ficou de bom para você aí no nosso papo? Síntese aqui, lembrei da metáfora da árvore e dos galhos, que eu acho uma metáfora maravilhosa. A gente tem que saber que árvores somos uma mulher, sou uma pitangueira, né? Primeira coisa. O que eu sou, né? O que eu sou nessa história? Então, me põe um conceituador. Eu sou uma escritora, então pronto. Tá? Mas quais são os galhos? Os galhos, que aí vem a variação. Eu acho um barato. Então, no meu caso, eu já fui roteirista, eu já fui jornalista, eu já fui ensaísta, né? Já experimentei várias, vamos dizer, gêneros. Aí fiz uma autoficção, agora estou fazendo um romance, estou variando. São os galhos, mas tem a árvore. Lá, a Tereza é uma educadora, né? Então, mas ela tem árvores. Isso é que dá liberdade também da planta. É isso aí. Show. Tereza, o que ficou de bom aí? Então, assim, é aquilo que eu sempre digo, a gente reflete muito, a gente pensa muito, né? Eu já comentei isso até com o Nepô, que eu sou a atrasada da escola. Eu não consigo ouvir todos os áudios do Nepô numa semana e degustar tudo isso. Então, eu ouço aí quando eu vou falar com ele já está lá no 10º, eu estou lá naquele ainda, porque aquilo vai... Assim, gente, onde que se encaixa ali? E essa sou eu. Eu não consigo fazer a coisa assim. Se eu começo a ler um livro, eu acho uma palavra, aquela palavra já me leva para outras coisas de descobrimento dentro daquilo que pode encaixar naquilo que eu quero, sabe? Não sei se é essa conceituar mesmo dentro dessa educação. Mas, assim, de tudo que a gente falou hoje, quando a gente fala desse enterro, dessa morte, desse momento, desse velório, a gente já está assistindo realmente o processo educacional morto. Morreu. A gente está assistindo esse velório, as pessoas estão ali comentando, algumas, vamos dizer, futuristas bimodais já enxergou que aquilo não tem mais jeito, que é melhor desmanchar aquela escola, que aquela escola não funciona mais, que é uma escola agora tem que ser uma escola de pensamento, uma escola onde os meninos tenham possibilidade de se descobrir. Então, assim, eu volto lá no David, porque eu falei assim, se ele consegue trazer isso aí para dentro da educação, como um momento, assim, desse financeiro mesmo, que o menino comece a pensar nesse futuro, se estabelecer e tal, os professores não estão preparados para fazer o que o David sabe fazer. Não tem esse conhecimento. E não dá tempo, que é o que a Ana falou agora. Não dá tempo de voltar lá e estudar tudo para eu ensinar lá na minha aula de matemática o que o David sabe. Por que ele não pode estar dentro dessa escola? Então, essa escola que eu sonho hoje é uma escola que não vai ter professor com apenas pedagogia. Eles serão professores com outra coisa. Por quê? É aquilo, e fecho com aquilo que o Nepô falou. O altruísmo, com esse cinismo do sistema, está trazendo um monte de depressão, um monte de professores que estão ali dentro altamente frustrados. E eu vejo assim, quando eu larguei mesmo a escola, eu não, né, eu exonerei e estou arriscando aqui, sozinha, tentando me manter.
quando as pessoas na sala de aula, olha só, como que isso trouxe para mim assim, uma força que eu não posso falhar agora. Quando as pessoas descobriram na escola, a penúltima que eu tinha trabalhado, que eu tinha feito isso, que eu exonerei sem aposentar, arriscando, diz que foi um aplauso, todo mundo levantou sem eu estar lá, e foi unânime, na hora que a colega chegou na sala para dar notícia. Ela foi como fofoca, achou que ia, entendeu? Você acredita que ela fez isso? Aí levantou, aí minhas amigas mandaram a foto de todo mundo levantando e aplaudindo a coragem de eu ter feito aquilo, porque era todo mundo saturado daquilo. Todo mundo já sabe que está errado, mas você não consegue sair, porque é uma coisa viciante. É uma coisa viciante. Então, assim, eu fico muito feliz que o meu burnout me tirou de lá. Entendeu? Está difícil. Mas, assim, gente, o processo educacional que eu acredito precisa de vocês. Precisa dessa escola bimodal, senão a gente vai perder muita intelectualidade. E precisa entender que esses meninos são intelectuais, que eles aprendem sim diferenciado. Agora, essa mesmice não dá. Então, quem tem filhos, quem tem aquilo, eu achei bacana ele falando, já explicando para os filhos dele sobre Ikigai. Então, filhos, sobrinhos e tal, já vamos trabalhar isso neles. Essa questão de ver isso aí, ter esse futurismo bimodal. Então, assim, é essa escola, essa educação que eu acredito. Show. David, o que ficou de bom aí? O que ficou foi essa mentalidade do problemismo, né? A Teresa até citou, né? Ela tem aí o filho gamer, né? E, assim, o filho gamer aprendeu provavelmente na mentalidade do problemismo, né? Fazendo, aprendendo. Ele foi buscando os quebra-cabeças, ele mesmo foi montando para chegar no nível que ele tem hoje, né, de habilidade. Acho que o futuro vai ser cada vez mais essa mentalidade. Outro dia eu vi uma faculdade que abriu lá na Irlanda, se eu não me engano, uma faculdade de influencer, né, que aí ele vai ensinar como que opera as redes sociais, como que opera a parte artística de imagem, de vídeo, edição, etc. Então, é uma tentativa do mainstream, né, da ciência social 1.0, tentar se adaptar a esse novo mundo. Aline, fecha aí. Assim, uma coisa que eu sempre fico pensando é por que a gente tem essa necessidade tão grande de se identificar como ou com aquilo primordialmente que eu faço profissionalmente. Assim, porque até quando a gente fala assim, no meu caso, né, minha formação em Direito, eu sou advogada, ou a Teresa mesmo falou, tá, ela é professora, a Fernanda é escritora, tu é um conceituador, é um professor, mas por que a gente tem essa necessidade de se identificar com necessariamente uma profissão? Isso é uma coisa que eu fico pensando, sabe, por que isso, sabe? Porque, assim, na verdade mesmo que nós somos todos aqui, somos seres humanos, né, e aí a gente desenvolve, enfim, a gente é mãe, é pai, é irmão, é filho, é advogado, é professor, enfim, tem as profissões, tem tudo, né? Mas é interessante que quando a gente vai, tipo assim, tu vai falar, eu sou tal coisa, tipo assim, eu tento, assim, até me policiar nisso, porque, assim, eu não acho que eu sou uma advogada. Assim, é a profissão que eu faço, mas eu nem sei se eu vou estar fazendo isso daqui a um tempo. Não sei, sinceramente. Mas não é eu tô falando isso não é por uma crítica, tipo para fazer uma reflexão de onde será que vem isso, né? Por que a gente, será que isso daí, tipo, a gente também não é fruto do sistema mesmo que meio que força a gente a obrigatoriamente ter que se identificar
com a questão do trabalho. O trabalho é importante, porque a gente precisa sobreviver, precisa pagar as contas, precisa comer, enfim. Mas a gente não é só isso, né? Na verdade, a gente é muito mais, né? Isso é uma das coisas. E eu achei muito legal isso que a Fernanda falou, da gente entender essa árvore que a gente é, porque tudo isso são os ramos, né? São os galhos, né? As coisas que a gente faz são os galhos. Eu achei muito bonito o que ela falou. E pegando o gancho também da Susan, acho que ela já até saiu do bonsai, achei sensacional essa do bonsai, né? Porque realmente, muitas vezes a gente também tá ali se podando, né? Eu até me vejo um pouco assim, mas talvez muito por conta da gente ter essa coisa assim, de tu ter que te botar numa caixa. Na real, a gente não tá numa caixa, a gente não tá mais nessa caixa. E eu acho que é isso que não encaixa mais nessa realidade. Tipo assim, a realidade que a gente está vivendo hoje, a gente não consegue mais se encaixar numa caixinha. E a gente que aqui, a gente tá com pessoas aqui que, não sei, eu tenho 40 anos, né? Mas não são jovenzinhos, vamos dizer assim, né? Mas eu vejo a minha filha, eu tenho uma filha de 16 anos, e ela tem uma dificuldade enorme de pensar mas o que eu vou ser? E isso também me dá uma angústia, porque eu digo assim, cara, a gente pode fazer milhares de coisas profissionalmente, mas o importante é ser uma pessoa boa, correta, honesta. É isso, esse é o que a pessoa tem que ser. Agora, o que vai fazer, a gente pode fazer muitas coisas, né? E eu peguei a parte que a Teresa estava falando da questão da educação, e eu vejo isso, né, assim, tipo, cara, o formato tradicional, ele não funciona mais, não vai funcionar. Talvez funcionou para nós lá na nossa adolescência, quando a gente fez lá primeiro grau e tal, de tudo em caixinha, tem aula de biologia, de física, de química, tarará. Só que hoje em dia não é, porque a gente está num turbilhão de informações. É como eu digo assim, tu tem um celular, se tu chegar numa roda de conversa, né, e uma pessoa falar uma coisa que tu nunca ouviu falar daquilo ali, a pessoa falou uma palavra, uma expressão, um assunto que tu nunca ouviu. Tu tens um celular com internet na mão, é que nem eu digo assim, tu dá um Google, em 5 segundos tu já tem uma noção. Rapidamente tu já tem como ter uma noção do que é aquilo ali. Em 5 minutos de pesquisa, tu já está aprofundado naquilo ali, tu já consegue conversar com a pessoa a respeito. Olha a diferença. Tipo, pensa nisso há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não era assim, né? Era impossível, não era, o acesso à informação não era tão fácil assim. Então, é óbvio que a educação vai ter que mudar para acompanhar isso, e ninguém vai aturar mais ficar 5, 6 anos numa faculdade, com um monte de matéria que fica aquela enrolação, que é um saco, ninguém tem paciência, porque tu faz um curso ali condensado, em pouco tempo, lá em poucos meses, tu tem um aprofundamento muito maior do que 5, 6 anos numa faculdade. Então, assim, claro que tudo isso tem que ser repensado, né? E eu acho legal a gente estar num grupo aqui de pessoas que conseguem conversar essas coisas, e acho que sim, que tem muita demanda disso, sim, e cada vez mais. E é exponencial, né? Porque as mudanças e as coisas estão acontecendo. Olha a inteligência artificial. Cara, agora essa semana mesmo eu testei aquele notebook LM, que é da Google, que saiu, não sei se alguém aqui já ouviu falar, que é uma aplicação que tem um sistema deles ali, que tu alimenta ali com as informações, tu bota o que tu quer ali de PDF, áudio e tudo mais, ele sintetiza para ti, ele faz um podcast sobre aquele assunto para ti, isso em questão de minutos. Então, assim, a gente está noutra época, totalmente diferente, e precisa pensar, sim, repensar, e pensar em ferramentas para fazer com que até a gente também, né, consiga se entender nesse novo mundo, vamos dizer assim, né? Que é um novo mundo, né? Acho que é isso, né? Fernando, você queria comentar? Não? Então, galera, agradecer aí a presença, fechando outubro, vamos entrar em novembro, o penúltimo mês da imersão, né? E já prometo para vocês um artigo que o nome provisório é Sapiens 2.0. Não sei se vai ser esse que está grande, né? Problemismo, o desafio da implantação. Não é, Sapiens 2.0, o desafio da implantação do problemismo. E aí eu vou pegar os autores de educação que falam de problemas, de educação baseada em problemas, e vou resgatar esses caras, talvez ler um livro
que eu acho que aí tem um caminho bem interessante, entendeu? Na formação do problema. Então a gente não vai dizer mais, eu sou advogado. Não, eu sou especialista em resolver contratos de empresas na área financeira. Eu sou um médico, né? Eu sou uma pessoa que resolve problemas de torções de tornozelo. Achei até uma coisa, só para eu fechar aqui, uma entrevista que eu estava vendo, o entrevistador ele fala exatamente isso, né? Quem é você sem ser o que você faz? Quem é você sem ser o que você faz? E uma outra palestra que eu achei interessante é quem é você que não caberia no seu LinkedIn? Então, assim, porque muitas vezes está ali, né? Isso, e a pessoa não fala, né? Do cara que toca flauta, que vai para a sauna tocando, que gosta de passarinho. A gente não fala esse outro lado da gente, né? Das nossas emoções e tudo. Então, assim, eu acho que é uma coisa para a gente pensar aqui dentro da escola, né? Quem somos nós? Para fechar, foi engraçado, porque nessa última palestra, o cara pediu para a gente falar de coisas que eu falei isso não sei se o áudio já saiu, mas eu fiz a palestra, e aí ele falou, o Nepô, o cara era animador, né, de torcida lá. Aí ele virou para mim e falou, o Nepô, inclusive, é poeta. Quem sabe na hora da palestra dele ele não fala um poema? Aí eu falei, meu irmão, você está brincando com fogo, né? Aí não falei nada, né? Chegou na hora da palestra, eu vou recitar o poema para vocês, né? Aí eu comecei a palestra assim, na piscina. A moça toma banho de sol. Mal sabe ela que o sol, macho que é, toma banho de moça. Aí a galera, era mais professoras, né? Elas riram, etc. E no final li também um outro poema, uma brincadeira. Então eu falei, cara, e eu tenho botado isso no meu currículo, poeta, fotógrafo, sabe, porque isso faz parte do conjunto da obra, entendeu? É isso, galera. Grande beijo para vocês, agradeço. Novembro, última quarta-feira, tem mais, tá bom? Um beijo para vocês. Beijão, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.